Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje estou aqui para trazer um vídeo diferente dos formatos dos outros que eu trago para vocês. Hoje vamos fazer um vídeo de um react, de um outro vídeo que está circulando aí na internet e eu achei muito interessante trazer a minha opinião sobre esse assunto que está dentro da temática que nós estudamos. Depois da vinheta, vamos bater um papo então sobre esse vídeo. Então, pessoal, o vídeo que eu trago para vocês é do guru indiano, bastante conhecido, chamado Sadhguru. Tá? O Sadhguru fez um vídeo falando sobre projeção astral, sobre viagem astral. Eu achei que seria muito interessante nós darmos uma olhada, analisarmos este vídeo do guru, né? E levantar alguns pontos interessantes, trocar uma ideia sobre o que ele fala. Deixando claro que conheço pouco o Sadhguru, o trabalho dele, né? Vi algum vídeo que outro, então não tenho muito conhecimento, não tenho como fazer uma análise da pessoa, nem é a minha intenção fazer isso, tá? Então eu vou me ater especificamente ao vídeo, ao conteúdo desse vídeo do Sadhguru, tá? Deixo claro também que não faço juízo nenhum referente à pessoa do Sadhguru ou aos ensinamentos dele, então, deixando claro, é somente sobre essa temática que nós pesquisamos aqui, que é a viagem astral, a projeção astral, e sobre esse vídeo específico sobre este assunto, certo? Vamos lá então analisar o vídeo do Sadhguru. Eu fiz uma tradução desse vídeo, não sei se tem em português, então eu acabei pegando do inglês e fiz essa tradução rápida, coloquei umas legendinhas aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês verem também o vídeo e a gente fazer essa análise. See, most of the people, I know there are a lot of stuff going on here. In United States, everybody is doing astral journeys. Então ele começa dizendo aqui, a gente já vê, né, que ele falando que está se falando muito sobre isso nos Estados Unidos, que é onde ele está dando essa palestra, né, sobre essa questão da viagem astral. Mas não é só lá, né, essa questão da viagem astral está sendo bastante discutida, bastante falada em várias partes do mundo. Aqui no Brasil não é diferente, a gente tem muita gente falando sobre esse assunto. Agora com a pandemia, então, e parece que esse assunto brotou, né? O pessoal ficou mais em casa, assistindo mais à internet e acabou pesquisando mais sobre esse assunto. Então a gente vê aí vários grupos que estão surgindo falando sobre esse assunto da viagem astral. It's just hallucination. Então, o Sadhguru aqui, ele começa dizendo uma afirmação forte, né? Ele diz que a grande maioria é apenas alucinação, né? A gente sabe que quando o assunto ele engloba muitas pessoas, realmente acaba desvirtuando um pouco, né? Mas dizer que é alucinação, acredito que seja uma palavra um pouco forte. You lie down and just imagine that you're flying here, flying there. That's not it. Ele coloca a questão como se a pessoa estivesse utilizando apenas a imaginação, né? A gente deita e imagina que está indo aqui, está indo acolá, né? Eu não acredito que as pessoas que narrem essas questões da viagem astral estejam confundindo com uma visualização. Eu acho muito difícil, né, essa forma de confusão. Seria mais fácil, então, as pessoas confundirem essa questão com sonho, né? Acharem que é uma projeção astral quando é uma criação mental dos seus sonhos, né? Aí tudo bem, aí eu acredito que seria mais viável, mais possível de acontecer. See, what is being referred to, unfortunately, everything becomes ridiculous when all kinds of people start handling Ele fala que é um tanto quanto ridículo, né? What is being referred Essas to coisas as astral? acontecendo. Yes. E ele está se referindo agora aqui então à questão aí de corpos, né? E ele lança uma ideia de 5 corpos, tá? Vamos ver aqui. There are 5 kinds of bodies: physical body, mental body, energy body, etheric body and bliss body. É These are uma 5 dimensions of definição the de corpos body. bastante diferente,
Eu nunca tinha visto essa definição. Se alguém tem um conhecimento maior sobre hinduísmo, aí poderia me dizer se é mais ou menos assim que se fala no hinduísmo. O meu conhecimento está mais dentro aí do máximo de orientalismo que tenha, é a teosofia, né? Eu não conheço muito sobre o orientalismo. No budismo não tem essa definição, que eu gosto de estudar um pouco mais. Ele fala aí então de corpo físico, aí ele fala de um corpo mental, corpo energético, corpo etérico e o quinto sendo aí um corpo glorioso. Eu traduzi como corpo glorioso, bliss body, né? Eu acho que é uma aproximação maior aí de uma tradução, tá? Corpo físico, tudo bem, né? Nós estamos vendo aqui, né, esse corpo que a gente enxerga, né? Aí ele pula para o mental, né? Na nossa definição que a gente, quando estuda este assunto, a gente aprende corpo físico. Posteriormente, a gente teria um corpo energético, que seria o que a gente chama de corpo etérico, né? Esse corpo etérico, ele não é um corpo exatamente, pensando numa independência dos corpos, né? Porque o corpo etérico ele está ligado ao físico, ele é a vitalidade do corpo físico, né? Então a gente chama de um corpo de vitalidade, um corpo energético, né? E esse corpo ele não se separa do corpo físico nunca, porque se ele se separar o corpo físico morre, né? Deixa a sua vitalidade. Então a gente não considera muito como um corpo, mas enfim, seria corpo físico, corpo etérico. Aí viria o corpo das emoções, né? Que é o corpo astral, tá? E aí viria então o mental, tá? E o mental até a gente pode dividir, para ficar didaticamente mais fácil, em mental inferior e mental superior, né? O mental inferior, ele ainda teria um pouco mais de fisicalidade, como se fosse uma bola de energia, digamos assim, mas já o mental superior seria totalmente amorfo, né? E aí, ele fala ali de um corpo glorioso, né? Que na literatura teosófica nós teríamos a tríade superior de corpos, que seria então o corpo causal, né? O corpo búdico e o átmico, né? Que seria uma tríade superior que seria de mais difícil compreensão para nós, digamos, vivencialmente falando, né? Seria de mais difícil compreensão. E então, esses corpos que a gente mais comumente utiliza, como o corpo físico, o astral e o mental, eles estariam mais de fácil compreensão para nós, né? E já corpos à frente, ou vibrações à frente, camadas à frente, seriam mais difíceis de compreender. E o Sadhguru ali, ele faz a separação colocando o etérico lá para frente, né? O energético e o mental próximo ao físico. É uma afirmação bastante estranha, diferente, que eu não conhecia dessa forma, tá? The physical Vamos body ver is pouquinho that mais. which you can obviously see is an accumulation. É interessante ali que ele coloca, então, né, o corpo físico como um acúmulo daquilo que nós ingerimos, né, da nossa alimentação. De uma certa forma ele está certo, né, não limitaria somente a isso, mas de uma certa forma ele está certo, né, porque aquilo que a gente come define muito como vai ser a nossa saúde e o desenvolvimento do nosso corpo, né, então de uma certa forma ele está certo. Of the food that we have eaten. Vejamos o que mais. So the type of food that we have definitely has an impact on what type É o of que ele body fala we ali, get. né? The next one is the mental body. Da comida que When nós we say ingerimos. mind, Aí ele fala do próximo corpo como o corpo mental, né? Não é a definição que a gente usa, né? Tudo bem. É uma questão de definição, né? O mental ele coloca como não estando num lugar específico, né? Isso é bastante interessante também, porque na nossa definição a gente tem a característica de colocar o mental como estando na região da cabeça, né? E o corpo emocional, o astral, estando na região do coração, do peito aqui, né? Mas é interessante pensar que, claro, os corpos eles são separações de energia, de vibração, digamos assim. Um corpo mental ele é muito mais sutil vibratoriamente falando do que o corpo astral, né? Então ele não tem um local específico.
E quando ele fala ali, ele está se aproximando muito até do que fala a física quântica, né? Que os pensamentos, a consciência, ela não está definida somente ao cérebro, mas ela está em cada célula do nosso corpo. Cada célula do nosso corpo traz uma informação muito grande. Então, é interessante essa abordagem aí do Sadhguru. We are not referring to any one particular part. Every cell in the body has its own intelligence. So there is a whole mental body. And these two are like, this is your hardware, that is your software. Também é interessante essa abordagem que Your ele fala hardware ali, que and esses dois software are no corpos, né? good unless they're Nós plugged into teríamos quality então um power. software que faz funcionar esse hardware. É muito interessante essa definição porque me lembra muito Pitágoras, Platão, Sócrates, Plotino, Descartes, né? Que diziam que o corpo ele é como uma máquina, digamos assim, habitada por uma alma que anima essa máquina, que faz ela funcionar, né? Então o Sadhguru fala ali como, sendo mais moderno, né? Como o hardware com o seu software fazendo funcionar. Gostei muito dessa definição, bastante interessante. So the third layer of the body is the Vamos energy ver. body. The first three, the Tá. physical, the mental and the energy Vamos body, ver um are pouquinho mais physical in adiante. nature. They're just getting Então ele subtler, fala but que they're a still terceira physical in nature. camada é o corpo de energia, né? É bastante estranho, né? Porque o corpo de energia deveria ser a segunda camada, porque ele é mais denso, ele é mais próximo ao corpo físico, né? Já o Sadhguru coloca como uma terceira camada, como se ele fosse mais sutil que o corpo mental, que os nossos pensamentos. É uma definição um pouco estranha, tá? Eu não faria dessa forma, dessa definição. Mas tentando entender o que o Sadhguru quer trazer, né? Ele então deixa ali claro que esses três primeiros corpos são físicos, né? Incluindo o corpo de energia. The fifth layer of the body, which is referred to as the bliss body, is totally non-physical. E a quinta frequência, ele pula a quarta, porque ele vai falar da quinta frequência já direto aqui, que seria então essa do corpo glorioso, quando ele diz ali, que não é físico, né? O corpo glorioso, ele é um corpo que está além da fisicalidade daqui do mundo físico, por isso ele é tão difícil da gente compreender, né? Ele está muito além. And the fourth, which is known as the etheric body, the nearest word, we call this Vijnanamaya Kosha, the nearest word or the common word that is used is etheric, it doesn't describe that. This means it's a transitory nature, from physical Ele to non-physical. chama então o quarto nível aí de corpo etérico, né? Que para nós continua sendo o mesmo corpo de energia, né? E então ele utiliza essa palavra aí, etérico, né? Que eu acho que, na minha opinião, tá? Na minha concepção, ela é uma abordagem, eu não diria errada, né? Mas ela não é uma abordagem tão adequada, principalmente para nós aqui ocidentais, tá? Mas tudo bem, né? É a abordagem dele lá. E esse corpo etérico, ele serve como um elo de conexão entre o físico e uma coisa mais espiritual. É interessante porque, na verdade, o corpo etérico, como nós vemos, como a vitalidade, né, ele serve realmente de elo. Porém, esse elo que ele serve é entre o corpo físico e o corpo astral, né? Quando nós nos projetamos em corpo astral, nós temos o etérico, o corpo de energia ali, que ele fica abastecendo o corpo físico, né? O corpo físico não fica vazio, e ele faz um conduto de energia que nós chamamos de cordão de prata, que faz essa ligação com o corpo astral, fazendo a comunicação entre os corpos, né? Então ele serve de intermediário, contudo, é um intermediário próximo ao físico, tanto que o etérico, quando o corpo físico morre, o etérico também se desfaz logo, né? Então, não é a mesma forma como o Sadhguru está colocando como o etérico muito mais adiante, né? Vamos ver um pouco mais. What is being referred to as astral bodies, leaving the physical body, mental body, energy body and the bliss body intact and just allowing the etheric body to float around. Então ele fala ali que aquilo que se refere ali como corpo astral, então aqui fica um pouco mais claro o que ele quer dizer. Então ele equipara o corpo astral, digamos assim, seria como um astral superior, tá?
comparando aí, ele relaciona com o corpo etérico. O corpo etérico e o corpo astral superior seria mais ou menos a mesma coisa para ele, tá? Então, quando você sai em corpo astral superior, você deixa os outros corpos que são físicos ligados ao corpo físico, de forma que o corpo físico continua realizando as suas tarefas normalmente, sem a necessidade dessa ligação com o corpo astral superior ou o corpo etérico que ele fala, tá? Desculpe essa confusão de termos aqui, é porque realmente é bastante confuso a forma como o Sadhguru coloca essas terminologias e acaba deixando um pouco fora de ordem as coisas, tá? Mas enfim, o que ele quer dizer é que você consegue realizar uma projeção astral deixando o seu corpo físico realizando atividades normais do dia a dia aqui, tá? Não necessariamente dormindo. Você pode estar escrevendo alguma coisa, fazendo alguma coisa e conseguir realizar ao mesmo tempo uma projeção astral. Isso é bastante interessante, né? Bastante diferente a forma como ele coloca aqui, né? Como algo bastante independente. Realmente existe esse tipo de experiência, ela embora não seja muito comum e nem muito fácil, né? De se fazer. That means you can conduct your activity here because your physical body, mental body, energy body is intact. But just allowing the etheric body to enquanto continua o resto normal funcionando aqui. That's a certain kind of mastery. E aí ele afirma que para isso é necessário uma determinada maestria, né, um domínio dessa capacidade, né? Para nós seria mais fácil, por exemplo, realizar uma atividade mecânica e conseguir se projetar em mental, sabe? Mas realmente é uma coisa bastante difícil, bastante complicada. You can't just psych yourself into it. It needs enormous sadhana for a person to do that. E aí ele explica que para conseguir tal feito, claro, é necessário um grande despertar, um treinamento muito grande, um sadhana que ele diz, né? Que não é para qualquer pessoa, né? Now, leaving the body, when we say, we are just allowing the pranic body. Aqui ele entra com uma outra abordagem, um corpo diferente que não está nos 5 que ele mesmo relacionou. Ele fala de um corpo prânico, né, que sai. Então ele diz que é mais fácil para nós realizarmos uma projeção com o corpo prânico. Não sei bem o que ele quer dizer com esse corpo prânico. Prana tem a ver com essa energia, né? Energia que vem do universo, né? Então talvez seria um corpo de energia, talvez o prânico seja o mesmo que ele chama ali de corpo de energia. Talvez, tá? To move out, which is much simpler. It is a much simpler thing to do and it is more concrete thing. Compared to etheric body, pranic body is physical. It's more physical kind of presence. It's energy, but it's a physical energy. Etheric is a transitory energy. It is neither physical nor beyond. It is a transition. Bliss body is totally beyond the physical. Então ele diz que esse tipo de viagem astral, utilizando o corpo prânico, seja lá qual seja esse corpo, é mais fácil que você pode conseguir sair do corpo e voltar com mais facilidade, né? E além disso, ele enfatiza que esse corpo prânico, por ser mais próximo, ser físico, né? Ele te dá a possibilidade de sentir muito fisicamente a experiência, tá? Talvez ele esteja se referindo a algo que certa vez eu li no livro de J.H. Brennan sobre projeção astral, aonde ele fazia uma separação de 2 tipos de viagem astral. Ele chamava uma projeção etérica, ele dizia, e a outra que era a viagem astral. A projeção etérica, que é um termo que também não é muito feliz, porque o etérico não se projeta, mas enfim, o que ele queria dizer é que uma projeção etérica, ela era aquela projeção aonde você faz mais próximo do físico possível, né? Você sai do corpo e consegue enxergar o ambiente como ele é, você consegue enxergar pessoas físicas que estão aqui, objetos físicos, seu próprio corpo, etc. É muito próximo ao físico, né?
Uma projeção astral ou uma viagem astral já seria num plano diferenciado, num local diferente, um local no astral, entende? Então ele fazia essa diferença. Quando está mais longe do físico, está num plano astral, em outro nível dimensional, vibracional, você está em projeção astral. Quando você está aqui próximo do físico, ele te dá o nome então de projeção etérica. Não é um nome muito certo, mas eu acredito que o Sadhguru esteja querendo dizer a mesma coisa. So, getting the pranic body Vamos out ver. and putting it back is easy, and it's a much stronger experience because a physical part of you goes out and gets back. Ele fala que sair com o prânico é mais fácil, né? Trazê-lo, sair e trazê-lo, né? É uma experiência mais forte também no sentido de ser mais física, né? Etheric body needs much more sadhana, because that is not even in your experience, it is not something that you can touch unless you are in a certain level of sadhana and intensity within yourself. E conseguir uma projeção em etérico, que seria um astral superior para ele, seria preciso muito mais sadhana, muito mais experiência espiritual, desenvolvimento espiritual. Então, provavelmente, o que ele quer dizer é que essa projeção astral mais comum que a gente vê está relacionada a essa projeção de corpo prânico que ele chama, tá? But every street corner they are doing astral travel these days. That's just hallucination. Aí, ele faz uma abordagem aqui, né, que eu realmente já falei no começo, que eu não gostei dessa utilização, né? Que ele diz que em cada esquina se estão fazendo viagem astral hoje em dia, né? E que isso é tudo isso é só alucinação. Eu não diria isso, eu não diria que é alucinação, eu acredito que realmente tenha muito mais pessoas abertas ao assunto hoje em dia e realizando a experiência, tá? O que acontece é que, e eu concordo com ele num certo sentido, que ocorreu uma certa banalização do tema devido ao se encontrar muita informação sobre isso hoje em dia na internet, né? Então, adolescentes, na sua grande maioria, que estão muito impacientes em realizar todo um treinamento sobre o assunto, eles vão lá, procuram técnicas, utilizam essas técnicas, aí eles têm sonhos lúcidos, às vezes nem isso, às vezes sonhos nítidos, e eles já definem rapidamente como uma viagem astral, né? Porque estão banalizando a questão, né? Quando a gente fala de viagem astral, a gente tem todo um controle da experiência, toda uma prática com a experiência. E se você vai conversar com muitas dessas pessoas, você pergunta, você estava consciente durante a experiência? Você estava raciocinando e analisando o que estava acontecendo à sua volta? Você tinha controle do que estava fazendo? Né? Muitas vezes eles não têm nada disso. Eles apenas lembraram que algo aconteceu. E aí é que está o problema, porque muitas vezes apenas a lembrança pode ser o quê? Pode ter sido realmente uma projeção, mas misturada com muito onirismo. Pode ter sido uma interpretação da sua mente consciente no momento que você voltou. Então você interpretou de uma forma aquela informação toda, né? Então é preciso ter um certo critério e compreender que não dá para ser tão rápido para se dizer, eu tive uma projeção. Você precisa analisar as coisas, ter um critério um pouco maior para não se cair no erro de banalizar a experiência, que ela é uma experiência fantástica que pode ser transformadora. Se você banaliza demais a experiência, o que vai acontecer? As pessoas vão ter ali alguns sonhos nítidos, talvez até sonhos lúcidos, vão dizer que é uma projeção autêntica e logo vão perder o interesse achando que aquilo ali não tem muita utilidade, porque falta um critério, falta ir mais adiante, falta aprofundar a questão. Então, nesse sentido, o Sadhguru ele está certo em dizer que se tem muita gente levando a coisa de uma forma muito banalizada, né? Não diria que seria alucinação, mas talvez algumas seriam, né? Vamos ver o que mais que o Sadhguru diz. Vamos ver se terminou o vídeo.
See, these things were done for a certain Não, ele tem mais aqui uma afirmação. Ele diz que essas coisas são feitas para uma certa proposta, né? O que ele chama de parakaya pravesha, deve ser assim. Mas realmente, é isso que é interessante a gente observar. Existe um propósito para se realizar a viagem astral. Por que você está praticando? O que você está objetivando? Obviamente, a gente está atrás de um crescimento espiritual, né? Uma busca espiritual, um autoentendimento, um autoconhecimento. A gente não está realizando uma brincadeira somente. E a projeção astral, ela tem essa função, ela é uma ferramenta para essa busca, né? E não pode ser levada simplesmente como uma brincadeira. It's called Parakaya Pravesha. Vamos ver o que mais que ele diz. There have been schools which have been fundamentally focused towards this in India. Simply for entertainment, it's not worth exploring those things because it takes enormous effort to get mastery over those things. And in the end, what do you achieve? It is of no spiritual consequence. Ele afirma que existem escolas na Índia, né, que estão focadas no estudo desse tipo de assunto simplesmente para entretenimento, né? Vejam só, né? E isso realmente é ruim, né? Ele fala aqui que a gente se esforça tanto para conseguir dominar as nossas energias, dominar a experiência, e de que adianta tudo isso se no fim de tudo a gente não está buscando um crescimento espiritual, uma evolução espiritual, né? O que adianta a gente se esforçar tanto se o objetivo é apenas a diversão? Eu achei muito interessante esse vídeo do Sadhguru, né? Confuso em vários momentos. Eu não utilizaria a mesma forma de separação de corpos que ele utiliza, e também não iria generalizar a questão como sendo alucinações, né? Eu acho que realmente nós aqui no Ocidente estamos tendo um crescimento espiritual e estamos começando a ter muito mais experiências espirituais que antes estavam relegadas mais a eles lá, os gurus indianos, etc. Coisas que não eram comuns para nós aqui e que agora estão acontecendo aqui no Ocidente. Eu vejo isso como um crescimento, tá? Embora nós tenhamos também muitas dificuldades ainda com a forma de convivência ocidental, mas nós estamos tendo um crescimento também. Então eu não seria apressado em dizer que nós estamos tendo alucinação. Então eu acredito que Sadhguru, ele talvez não tenha utilizado a expressão mais correta ali, porém ele traz alguns alertas muito interessantes e ele tenta não banalizar a questão também. Como também a gente tem que estar ciente que também não podemos colocar a questão num pedestal de forma como se não fosse acessível a todas as pessoas. Todos nós temos a possibilidade de realizar projeção astral, tá? Todos nós temos. Então não dá para colocar a questão num pedestal porque ela é algo nosso, da nossa natureza, é algo anímico, da nossa alma. Todos nós podemos conseguir. Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem aí o seu like. Eu peço que vocês deixem seus comentários, o que vocês acharam também. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, fazendo um react a alguns vídeos que tem aí na internet. Se vocês gostarem, eu posso fazer mais vídeos nesse estilo, reagindo aí a algumas informações que são colocadas na internet, fazendo a minha análise. É isso aí, então, pessoal. Paz profunda e até o próximo vídeo.